noite, rapaz. Nós estamos vindo aí de uma série de mensagens sobre perdão. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ouvir todas. Como é difícil perdoar. Misericórdia. Geralmente é difícil porque é algo que a gente tem que fazer quando a gente está mais machucado. A gente está sangrando. E normalmente a gente não quer perdoar. Mas você sabe que o cristianismo é teocrático e não democrático. Você sabe a diferença? Democrático é o que o povo quer, é o que todo mundo quer. E teocrático é o que Deus fala que tem que ser feito. Né? Assim como o Bruno, a minha conversão também foi assim, ó, zum. Eu fui a primeira a me converter da minha família. Eu venho de uma família de metade católico, metade espírita, como quase todas as famílias brasileiras. Eu ia na igreja uma vez por ano, outra por ano, ficava conversando, terminou. Eu ia principalmente quando era batizado, casamento, essas coisas. Para mim, Jesus estava na cruz, preso, coitado, ensangretado, e Maria estava viva. Tudo errado. Gente, estou rimando tudo. Na verdade, a gente sabe que Jesus está vivo, né? E Maria, a maior educadora da história, faleceu, né? E Jesus vive. E aí, alguns falam assim, que ou você vem pela dor ou você vem pelo amor. Eu não conheço ninguém que veio pelo amor. Até hoje, pode ser, ó, o dia não acabou ainda, vai dar meia-noite. Todos nós, a gente vem a Cristo por causa de uma dor. A verdade é essa. É porque a gente não dá conta mais, a gente não vê solução, não tem jeito. E aí, meu Deus, misericórdia. Nem é misericórdia, porque crente é que fala misericórdia, né? A gente falava outras coisas. Pode nem repetir. E aí, como o Bruno falou, eu sou casada com o Carlos Vinícius, deve estar assistindo. E nós somos casados há 15 anos, vai fazer 15 anos esse ano. E eu tenho quase igual ao Bruno, eu tenho 8 ou 9 anos de convertida. E na época que aconteceu, eu estava aqui nos Estados Unidos, eu vim para estudar inglês, ele ficou no Brasil. Gente, eu descobri uma coisa muito chata no meu casamento. Acabou. Meu mundo, porque o meu marido é meu melhor amigo. Vocês têm noção? Eu tenho 36 anos, estou quase fazendo 37. Eu conheci o Vinícius com 18 anos. Quer dizer, eu fiz tudo com ele. Quando eu tirei carteira, eu já namorava ele, eu não era crente. Quando eu entrei na faculdade, primeiro ano de faculdade, nós fomos da mesma sala na universidade, a gente formou junto, quer dizer, a gente passou tudo junto, a gente cresceu junto. E aí, quando de repente eu tive que separar dele, eu não sabia fazer mais nada, porque tudo eu fazia com ele, ele andava, eu andava, era como se fosse isso, era um imã. Eu ligava a televisão, eu só lembrava dele, porque eu só assistia filme com ele, eu só via coisa com ele, a gente não tinha filho ainda, o Benício tem 4 anos, o Cristiano vai fazer 3, então eles não tinham nascido, isso foi há 8 anos atrás. Bom, vocês podem imaginar o que aconteceu no meu casamento. E aí eu pergunto para você, Fabrício, porque eu sei seu nome, das outras pessoas eu não sei de todo mundo. Nick, Maria, Lala. O que é mais difícil? Perdoar quem você ama ou perdoar quem você não conhece? O que vocês acham? Não é retórica, pode responder. O que é mais difícil ou o que é o mais fácil?
Perdoar quem ama ou quem você não conhece? Quem não conhece? Às vezes a gente pensa isso, né? Quem você não conhece. Mas aí você importa? Você quer que a pessoa morra? Eu queria. Você quer que não morra, mas sofra. Porque morrer é muito pouco. Você assistiu um filme? Você fica assim, meu Deus, mas morrer é bom para essa pessoa. Essa pessoa tem que sofrer. Ainda bem que a gente não é Deus. Ainda bem. E aí, gente, aí eu converti. Eu estava aqui nos Estados Unidos e uma amiga minha de BH falou assim, Marcela, você tem que ligar para essa tal de pastora Isabel, ela vê o futuro. Eu, o quê? Isso é demais. Eu não era crente. Ela fala uns trem estranhos assim, e ela fala o futuro. Acho que ela é espírita. Liga para a pastora Isabel. Fiquei toda interessada, porque eu não era crente. E aí, gente, acontece que a pastora Isabel é uma benção. Ou mulher que ganha alma para Cristo e ela não vê o futuro nada. Ela fala da palavra de Deus. Porque quando você fala a palavra de Deus, é só bênção. Porque fala de vida eterna. Quando a gente pega a palavra de Deus e fala, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, Lalá. Quando a gente vê na Bíblia que eu vim para que tenha vida e vida em abundância, não é aqui, é vida eterna. E eu sempre falo, eternidade não é medida de tempo, né, Maria? Porque você mede eternidade? Eternidade tem começo, meio e fim? Não. Então, quando você fala da Bíblia para alguém, a pessoa realmente, uou! E aí eu liguei para a pastora Isabel. E ela veio com labachuriana. Falei, eu gostei, vou lá de novo. Voltei daqui, fui para lá, BH. Gente, desse tamanhozinho assim, ó. Mas é fogo puro e Bíblia pura. Converti. Entendi. Então que Jesus não estava na cruz, estava vivo. Que história é essa? E agora? Mas eu ainda estava sem meu marido. Doía, sangrava. Mas tinha que perdoar, isso eu já sabia, mesmo católica. Porque eu sabia o Pai Nosso. Ô gente, você sabe que a Bíblia fala que até que todo mundo não conheça sobre Deus, Jesus não volta. Agora, alguém aqui nunca foi no Brasil? Nasceu aqui, viveu aqui? Você vai um dia. No Brasil, gente, é muito difícil você conhecer alguém que não conhece Deus, concorda? É muito, pode ser candomblé, pode ser maçonaria, pode ser espírita, pode ser qualquer outra religião que não seja cristã. É muito difícil na América Central ou na América do Sul você encontrar alguém que nunca ouviu falar de Deus. Mas, contudo, entretanto, todavia, como diz o pastor Salo, Jesus vive é outra história. Pai Nosso todo mundo conhece. E a Bíblia fala, crê tu que há um só Deus? Crê? Crê? Crê, 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 crê? Muito bom. Até os demônios estão crendo e estremecem. Você crê, adiantou nada. O que adianta, gente, é reconhecer que Jesus é Filho de Deus e que Ele é nosso Senhor. Ele é nosso Salvador. E quando a gente declara isso, Ele é meu Senhor, quer dizer que tudo que Ele pedir para eu fazer, eu vou fazer. E Ele fala, perdoa, porque eu te perdoei. E aí eu tinha que dobrar o meu joelho e orar por uma pessoa que eu nunca vi, que eu não sei a cor do cabelo, nunca procurei saber, não quero saber, não tenho raiva de quem sabe, já tive. E orar. Eu ajoelhava. Eu chorava e falava, Senhor, eu quero que ela morra. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. No começo não saía nem isso, eu só pensava. A dor era tão grande. Como é que você chama do meio? Você, isso. Não, lá atrás. Ana? Você? Assim. Gabi. Gabi, a dor era tão grande
tão grande que eu acordava de madrugada, assim, 3 horas da manhã. Igual filme, emagreci 10 quilos. Parte boa, sempre tem. Passou uma semana, 2 semanas, eu não conhecia ela, eu não conheço ela, eu sei o nome dela. Aí eu comecei a conseguir orar assim. Senhor, abençoa a vida dela. Que ela venha encontrar um marido que a ame. Que ela venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Que ela seja feliz e que ela seja canal de bênção na terra. Gente, no final eu já estava assim, que ela venha prosperar, que ela venha ser pastora, ganhadora de almas. Perdoei. Vocês imaginam o que ela fez, né? Não precisa falar. Todo mundo aqui imagina? Alguém não imagina? Levanta a mão. E aí depois eu falo. Vou falar aqui no microfone. Tudo é gravado. Vocês entenderam. Gente, agora é fácil, Lala. Eu consigo falar o nome dela e abençoar ela. De vez em quando eu fico imaginando na minha cabeça, e se eu encontrar ela? E ela me provocar? E ela falar assim, você? Eu vou falar para ela. Deus te abençoe em nome de Jesus. Perdão. Você quer perdoar? Não. Você vai perdoar? Vai. Assim. Gente, cristianismo é isso. Você quer falar a verdade? Não. Você vai falar a verdade? Vai. Você quer parar de pecar? Não. Você vai? Vai. Por quê? Porque sim. Porque Deus falou. Nossa, quando minha mãe falava isso para mim, menina, porque eu sou sua mãe. Porque eu falei. É assim mesmo. Vocês vão falar para os seus filhos. Eu falo para o bem. Aí, perdoar o meu marido. Gente, é amor demais. Misericórdia. Foi mais difícil perdoar ele. Mas, ao mesmo tempo, não foi. Porque eu queria ele de volta. Olha que loucura. Você queria ele de volta? Sabe por que eu queria ele de volta? Porque meus sonhos, eu tinha sonhos com ele. Gente, eu achava que eu não amava mais ele. Porque, olha aqui, eu não era crente. O que o mundo fala hoje? Vai viver, você é bonita, inteligente. Você arruma outro. Pelo amor de Deus, não acredito que eu estou ouvindo isso. Ficar chorando por causa dele. Eu ouvi demais. Gente, BH tem pagode, viu? E BH tem gente bonita. E Satanás está no povo bonito mesmo. Vocês não vêm achando que Satanás vai chegar em quem você acha decadente, não. Como é que é aquele... Tem uma expressão nova agora. Eu sou o quê, Nick? Velha, que usa calça skinny. Estava na internet que a gente é velho, usa calça skinny, sapatilha. O ponto é, Satanás existe e tem um padre que fala assim, a maior artimanha de Satanás foi convencer o mundo de que ele não existe. Satanás. Ô, gente. O mundo fala isso. Mas não é isso que Deus fala. Deus fala que a gente foi feito imagem e semelhança dele. Que a gente é povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real. Deus fez a família. E vale tanto a pena lutar pela família. E aí, Deus colocou no meu coração um amor novo pelo meu marido. E ele falava para mim, eu não te quero mais. Não, eu não te amo mais, eu não te quero mais. E eu orava. E Satanás é mentiroso. Ele falava para mim assim, você acha que ele está fazendo o quê agora, enquanto você está aqui na vigília? Falava assim, eu não quero saber o que ele está fazendo agora, eu quero saber que eu estou aqui com Jesus. Sabe por quê, gente? A primeira coisa na nossa vida é Jesus. Quando você realmente conhece Jesus de verdade,
essas coisas não importam mais. A dor some. Eu orava pelo meu casamento, eu jejuava pelo meu casamento, eu queria perdoar o meu marido, me perdoar, porque eu cometi erro demais. Gente, eu era casada, vim para os Estados Unidos sozinha, deixei ele para fazer uma cirurgia. Poxa vida, eu jamais faria isso hoje. Jamais, jamais. Sabe o que é? Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a gente aprende que Deus criou eu e você, imagem e semelhança dele. Que a gente andava lado a lado com ele no Éden, até que a humanidade pecou. E aí, ele teve que levantar um povo, para que esse povo fosse instrumento de salvação na terra. Você sabia disso? Você sabia que desde o início, os judeus, todo o plano com os judeus é para que eles fossem instrumento de salvação na terra. Para que através dele as pessoas pudessem conhecer o Deus único e verdadeiro e alcançar a salvação. Você sabia disso? Você sabia que em Gênesis e Êxodo a gente aprende que para eu e você sermos instrumento de salvação na vida das pessoas, porque lembra, eternidade não é tempo. Eu lembro quando os meus pais ainda não tinham convertido, eu chorava ajoelhada pensando, meu Deus, se ele morrer hoje ele vai para o inferno, para sempre. Não tem conversa. Não tem essa história, como é que chama aquele purgatório? Não tem isso. É Bíblia. Enquanto há vida, há esperança. Morreu, acabou. É céu ou inferno. Eu fui a primeira a me converter, minha irmã já converteu, é casado com um crente, meu marido converteu, minha mãe converteu, meu pai converteu, e eu creio que ninguém na minha família vai descer a sepultura sem ser salvo. Nós estamos falando de eternidade. Eternidade. Então, se eu e você, se nós queremos ser instrumento de salvação, porque é para isso que eu e você somos chamados, quem é que é povo de Deus? Em Gênesis e Êxodo, você vai ver que Deus está falando assim, para ser instrumento de salvação, você tem que obedecer, aprender a se perdoar e aprender a perdoar os outros, como indivíduo e como nação. É isso. Nós somos chamados para fazer a diferença, para ser instrumento de salvação, Fabrício, na sua família, como eu na minha, como todos nós aqui nas nossas. Para que eles conheçam a verdade, para que a verdade os libertem, como nos liberta todos os dias. Significa então que não vai ter mais dor? Não, porque senão o que o Bruno tinha acabado de falar aqui era balela. Porque essa semana mesmo ele estava chorando de tristeza e dor, porque a mãe dele está doente. E ele é crente, ele é povo de Deus, ele é instrumento de salvação. Não, não significa isso, mas significa que depois do choro ele vai, Jesus, é isso. A palavra de Deus fala que não cai uma folha de uma árvore sem que ele saiba. Ele sabe de todas as coisas. Somos todos pecadores, todos. Não existe essa história, eu sou justo. Na Bíblia tem uma história falando disso. Eis-me aqui, Senhor, eu sou o bonzão. Capitão América, Iron Man, whatever. Não, todos pecadores, todos. É uma luta diária. E essa luta inclui perdoar. Tem que perdoar. É fácil? Não. Você quer? Não. Mas você vai fazer? Sim. Como? Orando pela pessoa.
Como eu perdoo alguém? Orando pela pessoa. Orando pela pessoa. Mas me machucou demais. Sim. Ora por ela. Abençoa a vida dela. O Bruno é engraçado. Eu acho que a nossa geração tem alguma coisa com esse negócio de eu te amo entre pai e mãe. Os meus pais na minha casa também nunca foram de eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu lembro que a primeira vez que eu falei eu te amo para o meu pai foi quando a minha avó morreu. Eita! Eu tinha 16 anos, 15 anos. Como assim? Eu falo eu te amo para o Bernie e para o Cris igual o Bruno falou. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu sei, mamãe. Eu sei. Que bom que você sabe. E lá em casa não foi assim. Também lembra que eu falei que eu fui a primeira a converter? A gente ia na igreja católica romana, que a dinâmica é diferente. A Bíblia é explicada de forma diferente. Não é uma verdade completa, né? É um só Deus que existe. E aí, em uma ocasião, no Natal, quem ama Natal? Agora eu amo, mas eu nem sempre gostei. Teve um Natal na casa da minha mãe, que tinha tido um jogo do Galo, olha isso, Galo e Corinthians, essa música é do Corinthians, não é? Do Corinthians, eu acho. E o Corinthians tinha ganhado do Galo. Tipo o brasileiro. Acho que o brasileiro final no final do ano. E aí a gente tinha videokê, começamos a cantar o hino lá do outro time que tinha ganhado, estava todo mundo bebendo, a minha mãe também estava bebendo, e eu não bebi, eu tinha 15 anos. E a minha mãe chegou no meio da festa de Natal com todo mundo lá. E me pegou pelos cabelos assim, me arrastou para fora de casa. Da casa da minha avó, e bateu a porta, e aquilo eu já comecei a chorar. E ela falou um tanto de coisa muito alta, e aquilo para mim foi muito difícil. E eu lembro que depois, na hora que a gente chegou em casa, eu ainda ouvi ela falando outras coisas com meu pai, essas coisas assim, mas todo mundo sabe que a Roberta, minha irmã, é sua filha preferida. Gente, misericórdia quando você não tem Jesus ouvir isso. Foi tão feia a coisa, que isso era um sábado para domingo, no dia 25, isso era dia 24, dia 25 que a gente teve que ir na casa da minha avó, do meu pai. No outro dia, meu pai saiu de casa comigo. Ele separou da minha mãe por causa dessa confusão toda. Eu fiquei sem conversar com a minha mãe. E a gente ficou fora uns 15 dias. E para mim estava ótimo daquele jeito. Muito melhor sem ela. Olha, eu falei que eu tenho 36 anos. Isso eu tinha 15. Passou o tempo, aí passaram 2 semanas, meu pai e minha mãe se acertaram, mas eu não me acertei com ela. Pai e mãe têm essas coisas, eles se acertam para lá e eu sei que lute para resolver seus problemas. Nem te paga um psicólogo, nem me pagaram um psicólogo. Fiquei toda problemática. Mas aí, quem que eu conheci? Senhor Jesus, vivo. E foi outra área. A minha conversão, então, eu vim pela dor, como a maioria de nós, sangrando. A dor era tão forte que dava para tocar. Durou 7 meses a minha separação com meu marido. A gente ficou separado 7 meses, até que ele voltou, a gente voltou. Depois de 7 meses separados, morando em lugar diferente. Levaram 3 anos para o meu casamento ser restituído por completo, tanto eu quanto ele. Gente, mas vale a pena demais. Alguém que conhece meu marido? Ele é joia, ele é uma benção. Vinícius é joia, né, Silvio? Gente boa demais, né, Fabrício? Gente, eu tenho 2 filhos, vocês já viram? O Ben e o Cris? Pelo amor de Deus, vocês têm que ver. Vou ter mais, vou ter pelo menos mais 2, que a forma é boa, tá dando certo. Entendeu? Então, valeu a pena. Você acha que alguém acreditava? Só pastor Isabel. Porque os outros pastores, todos. Minha irmã, esquece, esse aí já era.
Você tem tudo que a Bíblia fala para você seguir em frente. Era só eu e a pastora. Você só precisa de uma pessoa, às vezes, ali ó, com você. Vai, fica firme. Ele saía de casa, isso depois que a gente já estava junto, nos 3 anos. E eu falava, pastor Isabel, agora chega. Chega nada? Vai para onde? Vai para onde? Vai fazer o quê? E aí? Vai casar com outra? Vai ter filho com outra? Você vai ficar vendo? E aí? Não. Firme. Deus é fiel. Deus não falha. Quando alguém que separou já chega para mim, eu estou separando e fala assim, ora, para ver o que Deus quer. Uma amiga esses dias me ligou, lá de BH. Vou falar o nome dela não, que eu vou falar para ela assistir isso aqui depois. Ai, ela tem um namorado, ela não é crente. Ela tem uma filha com um ex-namorado e ela tem um namorado. Vai casar em nome de Jesus. Ai, ele está morando em Marrocos, porque você sabe, Covid, darará, e aí a gente está brigando muito, e aí eu não sei o que eu faço, eu queria que você orasse para mim, para ver o que Deus quer que eu faça. Eu falei, eu não vou orar. Sabe o que Deus quer que você faça? Perdoa, conversa, acerta. Porque vocês são casados. Vai no cartório e legaliza essa união. Vocês já são casados. Vocês moram juntos. Sabe o que Deus quer? Que você perdoe ele, que ele perdoe você. E que vocês parem de ser criança e sigam uma vida de adulto. Porque você tem 36 anos. Vai ficar começando de novo quantas vezes? Over and over and over. A notícia é essa, casamento é para sempre. Vocês que lutem. Eu que lute. É até que a morte nos separe. A não ser, gente, que esteja rolando pancadaria, né? Pelo amor de Deus também. Muita calma. Agressão é crime. Ore, mas chame a polícia enquanto ora. 91. Ok? Conversa com o pastor, Bruno, Jéssica, 911. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Abuso é crime, tanto do homem quanto da mulher. 911. Liga para o pastor também, liga para mim, liga para a gente, liga para alguém. Mas casamento é para sempre. Mas aquela mulher, sim, aquela mulher, aquele homem, perdoa, conserta. Sabe o que a Bíblia fala? Tem uma coisa que é impossível para Deus. Fala isso, Maria? Fala o quê? Nada é impossível para Deus. Meu marido uma vez brincou com uma amiga minha que ela teve câncer e Jesus curou o câncer dela completo. Ela estava assim, morte, morreu, o médico falou. Jesus falou, viveu. E ela está viva até hoje, ela tem a minha idade, 36. O Vinícius, e ela é solteira, o Vinícius falou para ela, curar câncer, Jesus está curando. Agora, mais difícil está arrumar um homem bom, né? Verdade. Mas tem. E ele, às vezes, muitas vezes, já é o seu marido. E a mulher boa, muitas vezes, já é a sua esposa. Tem que perdoar, tem que consertar, tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Eu não estou aqui pregando hoje Bíblia, vocês sabem que eu gosto de pregar, assim, porque fui chamada para fazer isso, tá, pessoal? Ok? O dia que vocês quiserem, assim, né, que a gente fale de Bíblia, aí vai ser uma bênção, né, Maria? Eu gosto demais. Mas eu fui convidada hoje para compartilhar com vocês essas experiências. E aí, com a minha mãe, então, quando eu converti, foi esse processo de restauração do meu casamento. Meu marido é uma bênção, eu amo ele demais, 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 demais. Cada dia mais. Ele me ama demais também, porque eu sou joia. Não. Os melhores amigos nossos é que sabem, né, gente? Quem é muito amigo nosso sabe os nossos defeitos. E marido, então. E o meu relacionamento com os meus pais foi outra grande transformação que eu tive na minha vida. E teve um dia que os meus pais estavam aqui, e Deus usa todas as coisas. Sabe Romanos 8:28, que fala assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Até o fato que o Bruno falou hoje, você está exatamente
exatamente onde Deus quer que você esteja. Sabe por quê, gente, que o Bruno falou isso? Porque ele, assim como eu também, a gente estuda junto no seminário. A palavra de Deus fala isso. Quem conhece Jonas, do peixe? Conhece? Você conhece? De óculos? Como é que você chama? Quase Jonas. João, a história de Jonas é o seguinte. Vou só resumir para você. Deus falou para Jonas assim, Jonas era um profeta. Vai lá em Nínive, naquela cidade lá que está todo mundo fazendo tanto de trem errado, e fala que eu vou descer fogo se eles não arrependerem. Jonas falou assim, não vou. Aí Deus falou para ele, vai. Ele falou, não vou. Pegou um barco, foi para o outro lado de Nínive. Nínive está lá, ele falou, tchau, estou indo embora. Entrou no barco, começou uma tempestade tão grande que o povo do barco jogou ele no mar, porque ele pediu para ser jogado, porque ele falou assim, gente, ó, essa tempestade é por causa de mim, me joga no mar que vocês vão ficar ok. Jogaram ele no mar. Realmente eles ficaram ok depois disso, e ele foi engolido por um peixe. Não é baleia, é peixe. E ele ficou 3 dias dentro do peixe, que é até uma mensagem referente a Jesus. E na hora que o peixe cuspiu ele, ele foi para Nínive e fez o que Deus falou para ele fazer. Mas ele não queria fazer. Mas a verdade é que a vontade de Deus prevalece. Na minha e na sua vida. Isso é ótimo. Porque os caminhos dele são melhores que os nossos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, quando o Bruno fala que você, João, está exatamente aonde que Jesus, Deus, quer que você esteja, significa que, primeiro, Deus te conhece, sabe tudo sobre você, desde o ventre da sua mãe, e Ele sabe que você está aqui para onde que você vai. E se existisse só você na terra, Ele teria morrido por você. É lindo demais. Então nós estamos exatamente onde Jesus quer que a gente esteja. E quando eu mudei para cá, meu relacionamento com meus pais começou a melhorar, porque eu precisava disso. E eu lembro um dia, eu gosto muito de ler Provérbios, 1 capítulo por dia. Quem já fez essa experiência? São 31 capítulos, você lê um por dia. 1, 2, dia 3, vocês entenderam, né, pessoal? E aí, muita gente fala para mim, isso é religiosidade. Não, gente, porque Provérbios ajuda a gente a melhorar as nossas atitudes. E aí eu lembro que eu estava na cozinha com o Benício, recém-nascido, já estou acabando. E aí minha mãe falou assim, minha filha, por que você não faz isso com o Benício? E eu pensando, o filho é meu. Quem sabe o que faço eu. Não sabia nada. Ai, mãe, minha filha. Olha, mãe. Falei, de vez em quando eu sou atrevida, hein? Eu não concordo que isso é o melhor a fazer, mas porque a Bíblia fala que eu tenho que escutar os meus pais e dar ouvido para a sabedoria da minha mãe, eu vou fazer. Fala isso, Provérbios, acho que é Provérbios 1. Não tem ninguém ali. Provérbios 1, Salmos. Provérbios 1. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Vocês deviam estar anotando isso. Provérbios, todo mundo aqui tem idade para isso, até o senhorzinho de 80 anos, se tiver mãe ainda. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de sua mãe. E eu falei isso, e eu sei porque o Espírito Santo já me mostrou como que esse dia, mais uma semente foi plantada no coração deles. Imagina para um pai e para uma mãe, nossa, a Marcela que nunca ouviu, está fazendo. Que Jesus é esse? Que Deus é esse que essa menina está servindo? Eu comecei a intencionalmente obedecer a Deus, até na hora que eu não queria, até na hora que eu achava que não, que é a maioria das vezes. Porque quando a gente fala assim no louvor, eis-me aqui, envia-me a mim como uma flecha, eu não sou do louvor não, mas que atire e vai no alvo. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado. Na hora de perdoar, na hora de ouvir o pai e a mãe, é tão fácil endurecer o coração. Perdoe, não porque você quer, mas porque Deus que a gente faça, porque é melhor para a gente.
Nós somos instrumento de Deus na terra. Vamos levantar, vamos orar. Eu não conheço a maioria de vocês, mas isso não tem o menor problema. Porque o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus que me criou, que é o Deus que te criou, Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui, por algum motivo, para ouvir isso. Às vezes nem tem nada a ver com o que está acontecendo na sua vida hoje. Quem sabe é um amigo na escola que vai passar por alguma coisa e vai falar assim: a Marcela, um dia falou, o casamento dela deu certo. Podia pôr uma foto do Ben e do Cris aqui para vocês verem o tanto que deu certo. Então não desiste do seu casamento. Por que você está desistindo? E seus sonhos? Sua mãe falou alguma coisa, seu pai? Poxa, mas aquele dia o Bruno falou, a Marcela falou, o Silvio pregou. Ora por eles. Oh, gente, é tão difícil ser pai e mãe, é tão difícil ser a gente. Fala sério. Vamos crer que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Vamos crer que Ele sabe o que está fazendo. Quem quer ganhar alma para Cristo? Pelo amor de Deus. Quantas? Todas. Todas, Fabrício, todas as almas para Cristo. Ninguém da nossa família vai descer à sepultura sem ser salvo, amém? Nós não vamos descer à sepultura sem ser salvos. Pela fé em Jesus. Gente, Jesus é tão lindo que a salvação é o quê? Ir para o céu, para a eternidade, que não é tempo. Não é porque eu sou bonito, rico, não é porque eu sou bonzinho, porque senão, ia ser injusto, não ia? O rico ia fazer sopa lá pra galera, foi pro céu. E a gente? Eita, será que 2 sanduichinhos resolve? Não é assim. A salvação é simplesmente a gente dizer: meu Deus, Jesus, o seu Filho morreu na cruz por mim. Eu quero servir o Senhor, Ele vive, Ele ressuscitou. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso antes, no seu lugar mesmo, fala: Jesus, eu nem te conheço direito, mas eu estou aqui, eu quero te servir. E o Senhor é o único caminho que me leva ao céu. Fala isso com Deus agora. Eis-me aqui. Que a gente seja instrumento de Deus na terra verdadeiramente. Gente, que a nossa igreja não seja só um lugar onde a gente encontra. Que se as portas fecharem, vai ser um tanto de crente procurando igreja nova. Que nós, como um povo, a gente faça a diferença. Que a gente faça a diferença na vida das pessoas. De crianças, às vezes de mulheres grávidas que não querem aquele filho. Que a gente possa ser essa igreja, esse corpo de Cristo, que perdoa, que ama, que ensina perdão, e que sabe que ninguém é perfeito. A gente não está aqui por causa de um do outro, a gente está aqui por causa de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Obrigada, eu tenho ouvido tanto isso. Obrigada pela oportunidade de sermos livres e poder vir na Tua igreja. Porque há uma igreja perseguida que se encontra no subsolo, que não pode cantar, que não pode orar, mas não a gente. Nós podemos dizer: Yeshua, Jesus, eis-nos aqui, Pai. Nos ajude a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Quando o nosso coração estiver sangrando, que a gente haja força para dizer: Senhor,
abençoa essa pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é Deus que conhece cada coração, cada pensamento nessa noite. Das pessoas que estão aqui, das pessoas que estão assistindo. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a sermos melhores. Em nome de Jesus, nos ajude a perdoar. Que a gente seja, Pai, canal de bênção e de salvação. Que através das nossas vidas, as pessoas possam se apaixonar por Jesus e querer ler a Bíblia e entender a Bíblia e fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Quando tudo o que a gente quer é chorar, é desistir, é voltar para trás. Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine, que Ele te guie e que Ele te dê a força e a coragem que você precisa para fazer o que Ele quer que você faça. Que os seus dons e talentos se manifestem de tal forma que por onde você for, você veja a manifestação do Espírito Santo. Que você lembre todos os dias que assim como eu, todos nós, você foi feito imagem e semelhança de Deus. Povo de Deus. Não importa o que as pessoas falem, você é povo de Deus e você vai fazer a diferença nessa terra. Amém? Boa noite.